começar outra vez. Olá André, como é que está o som? Está bom para ti? Uhum. Não tem ecos? Não. Ok, então em princípio superamos uma das nossas primeiras queixas dos nossos ouvintes. A segunda queixa é a nossa intermitência, demoramos 10 dias a fazer este novo episódio. Sim, mas vamos resolver isso também. Ok, Eventualmente. eventualmente, sem pressão. E pá, queria já chatear aqui com algo que ainda encontramos quando vamos ao público pesquisar André Galvão, aparece lá um perfil de uma estudante que é ativista climática no registro público, quando escrevias para lá. E passo já a bola. O que estás a achar disto tudo, a tempestade e do que está a acontecer em Portugal? Sim, por acaso foi um bocado curioso porque a tempestade foi na região onde eu cresci, que muitas pessoas dizem que não existe, que é Leiria. Então foi interessante, de repente as pessoas lembram-se que Leiria existe. E pronto, houve muitas regiões muito afetadas. Também é um sítio onde muitas pessoas que vivem em espaços mais rurais e onde há muita mobilidade muito fraca, então basta haver uma coisa assim, as pessoas ficam muito impedidas de circular, também de ter ajuda e assim. Muitas amigas minhas ficaram sem rede 4 dias, sem eletricidade 4 dias. E é um bocadinho, por acaso estava um bocado a pensar um bocadinho sobre quando eu comecei a fazer ativismo climático. Às vezes uma coisa que eu pensava que era quase uma espécie de loucura, ou seja, nós reconhecemos há um desafio enorme que vai ter consequências provavelmente muito devastadoras e é possível ter mecanismos de proteção, de segurança e de combate ainda em tempo útil. E depois eu acho que crescer é começar a viver ignorando essa, esse- essa ansiedade existencial. Ou seja, conseguir empurrar isso e fazer o dia a dia, nada se passa. E depois estes eventos trazem um bocado isso à baila. E até quando nós falamos sobre alterações climáticas, eu acho que sempre foi uma coisa que me distanciou do ativismo climático como ele existia. Uma coisa um bocado estratosférica, em alguns aspectos até classista, e pouco relacionada com o dia a dia das pessoas, mas na verdade a ecologia é uma das coisas que mais tem a ver com o dia a dia das pessoas, no ponto de vista, por exemplo, da segurança. O que é que acontece quando há um evento deste? O que é que as pessoas têm como fontes de energia? Mesmo a ideia de viver fora da rede que algumas pessoas têm, que acaba por ser uma coisa muito escapista, mas também é uma coisa de sobrevivência, ou seja, se muitos mecanismos centrais de distribuição de energia, de distribuição e de abastecimento de alimentação, por exemplo, se deixarem totalmente de existir ou se forem desrompidos, quais é que são as formas de preservação e de vida. E o que estes eventos mostram é que, havendo uma disrupção destas, temos muito poucas ferramentas, e se calhar a maior delas é a solidariedade. É nestes momentos haver um governo que, pronto, não tem muito a dizer, que está no gabinete a mexer uns papéis para a frente e para trás, que apesar disso há pessoas que aparecem, é essa relação entre os vizinhos, entre as pessoas que vivem no mesmo espaço, que permite ultrapassar essas dificuldades e não é a expectativa de que alguém venha salvar. Por exemplo, o Gary Stevenson, aquele economista que gosto muito, ele dizia sempre: nós temos que chegar a um ponto em que percebemos que the fire brigade is not coming. Ou seja, não há ninguém, mesmo que se pensamos, se calhar alguém certamente há de estar a pensar nesta situação. Agora houve uma tempestade, certamente alguém está a pensar em como é que podemos evitar que isto volte a acontecer. E a verdade é que não está. Pronto, não, realmente não está. E acho que a partir do momento em que se assume que as pessoas que é suposto, ou seja, mesmo a ideia é um bocado otimista, que o governo serve para ajudar a vida das pessoas, serve para pensar e planear e responder a desafios. Na verdade, nada disso acontece. São pessoas que estão primeiramente a pensar na sua própria situação pessoal, em como é que podem enriquecer através do Estado, e o resto terá de ser feito por nós. Bem, eu confesso que não estou muito revoltado, infelizmente, né? Porque acho que já estava um pouco à espera disto. Só aqui duas notas, uma é, acho que foi a semana passada ou 2 semanas, um companheiro de Guiné-Bissau, que é o Miguel Barros, deu uma entrevista ao tal podcast, e ele fala dessa relação entre a natureza e o homem no geral, e como isso é importante para pensar estas coisas. Acho que aconselho as pessoas a ouvirem. E pronto, estamos numa semana em que a IEL resolveu no Parlamento propor
a retirada, não é, do conceito de emergência climática. Portanto, é interessante que isso esteja a acontecer. Eu, E até é interessante porque há uns anos eles não podiam declaradamente fazer esse tipo de afirmações, embora sempre há entrevistas do Cotrim sempre dá emergência climática, isso é uma agenda ideológica, ou seja, eles sempre tiveram, sim, sim. enquanto se calhar nos direitos LGBT tinham uma coisa mais, eram a favor até já não servir, as alterações climáticas sempre tiveram essa posição de afirmar que era uma agenda muito ideológica. Sim. Mas eu vou agarrar um bocado nas tuas palavras. Eu há 2 semanas escrevi um artigo um bocado em ressaca da primeira volta das eleições, em que também falava um pouco do tempo político em que estamos, o que é que isto tem significado para as pessoas, em que dizia que se calhar vamos ter que estar menos dependentes, ou podemos contar cada vez menos com as instituições e mais com redes de solidariedade mais amplas que vamos ter que construir, não é? E infelizmente uma tempestade veio escancarar um pouco aquilo que eu estava a dizer, e isso tem sido notório, e portanto acho que o Estado, a ideia de Estado e gerida por um governo, concebida por nós, enquanto algo que é de todos, está a esmorecer, e não é uma cena de agora, este governo tem aprofundado isso, mas não vem de agora. Até é interessante que nestes dias tu olhas a própria pessoa, mesmo que não tenhas um raciocínio político muito avançado, porque a tua vida não permite esse espaço, notei imenso o desdém das populações pela visita das pessoas. Há um vídeo que passou na SIC de Não te lembras quando dois, foi... Desculpa, desculpa. dois moradores que passam pelo Marcelo, dão-lhe assim um toque para vocês, realmente não, e depois dizem, pá, resto de bom mandato. Sim. Não, Lembrar que eu não, estava a dizer. ele diz resto de mandato. Resto de mandato. Exato, mas. Bem, portanto, eu diria que. Repara, aquilo aconteceu terça para quarta. Só quinta-feira começamos a ver os vídeos do governo em gabinete, assim cá para fora. Só na quinta-feira foi uma caravana de imensos carros do governo de visitar um bocado do que se passava. Orem, disseram ontem ao Presidente da Câmara que só daqui a 2 semanas é haver eletricidade. Lá ainda não há comunicação. Em Pedrógão Grande temos 80% das habitações danificadas e temos ainda 200 mil pessoas sem eletricidade. Já passaram 5 dias, não é? As ajudas não são imediatas, no sentido em que tu esperarias ter um aparato do Estado disponível para ti, mas esse aparato não existe, parece que vem a pedido, não é? Os bombeiros estão nos seus quartéis em todo o país à espera de ordens burocráticas para poderem avançar, isto hoje, para ajudar as pessoas. É redes, não se percebe, é tudo em outsourcing. Portanto, nossas instituições, não é, estão completamente a ser governadas por um grupo de amigos que têm um propósito ideológico completamente de desmobilizar as pessoas, de contarem com o Estado. E isso nota-se nos vários setores, por isso é que eu escrevi isso, e a tempestade trouxe a nu ainda mais essa questão. E nós temos que contar uns com os outros, em redes de solidariedade, sendo que ainda por cima, isto também é perigoso, porque os interesses que este governo e outros têm procurado defender são muito contra que haja redes de solidariedade, porque a filiação voluntária de pessoas de forma livre para se ajudarem mutuamente é um perigo para os interesses que eles defendem, portanto também vão tentar criminalizar. Portanto, estão a tentar cercar-nos e acho que cada vez mais precisamos de uns dos outros e de tentar desocultar e pôr cá fora o que está a acontecer ao nosso Estado e como isso tem sido feito nos últimos anos, este desmanche, não é? Porque de repente, repara, Leiria, ou essa zona toda afetada, mas são sítios que a área afetada começa a 70 km de Lisboa, a menos de 1 hora de viagem, e começa a 1 hora de viagem do Porto. É ridículo achar que é o fim do mundo, não é? E vê-se o resultado que isto tem. E portanto, infelizmente, não sei, a minha revolta até é mais a confirmação daquilo que eu tenho estado a pensar nos últimos tempos, não é? E de algum modo a anomia geral que há de perceber isso e de ultrapassar isso politicamente. Sim, sim. Realmente Leiria é bastante perto, ou seja, também deixa um bocado se fosse noutro território que não conseguisse mobilizar pelo menos alguns instrumentos mediáticos para envergonhar o governo, porque isso foi a única forma de haver algum tipo de reação, foi o escândalo. Espera, e 5 dias para tomarem decisões? É um Conselho de Ministros? Então... Sim, mas eu também acho que é interessante pensar um bocadinho nessas redes de solidariedade e por acaso também queria tentar usar isso para passar um bocadinho para o próximo tema,
porque isto foi uma coisa. Agora tenho estado aqui com a França Insubmissa e um dos camaradas, que ele é do Bloco também, mas é da França Insubmissa, e tem uma história muito. Talvez um dia possamos também falar com ele, tem uma história muito destas redes e da economia social e solidária. E uma coisa que ele me estava a falar a semana passada foi esta ideia de que a ideia deles é chegar ao governo e acham que isso é possível, porque ao contrário de Portugal, a esquerda francesa conseguiu fazer um processo de reorganização e de ganhar força e tem viabilidade eleitoral, mas também tem uma massa social muito mobilizada, especialmente nos mais jovens, mas muito grande e muito alargada. Uma coisa que eles falavam era esta importância das redes, porque eles acham que chegando ao governo a primeira coisa que vai acontecer vai ser a Grécia, mas ainda em pior. Ou seja, a corte de sistema bancário, o boicote institucional, a tentativa de golpe da direita, e também como um exemplo de um país onde o socialismo não pode ser bem sucedido, ou é uma versão muito neoliberal, ou não pode, tem que ser rodeado por todas as formas. Isso para mim foi uma coisa muito interessante, o papel dessas redes, não só em geral, mas também como uma resposta e como uma forma de preservação desse tipo de relações. Eu tenho estado aqui a acompanhar muito como é que eles criam essas redes que funcionam em momentos de campanha, mas que sustentam o movimento político e que mantêm educação das massas, não é? Nesse sentido. Por exemplo, funcionam por grupos locais, e os grupos locais foi a forma primeira de organização depois da França Submissa, mas veio já que eles tinham um partido de esquerda, porque um bocadinho, para quem está a ouvir e não conhece a história da nova esquerda francesa, foi também um processo muito começado pelo Jean-Luc Mélenchon, que era um trotskista, lambretista, que esteve no Partido Socialista, foi ministro do Partido Socialista, saiu e formou uma frente de esquerda e depois, mais tarde, a França Submissa, que é um movimento que tem menos de 10 anos, se não me engano. Eles tinham estes grupos locais e a partir dos grupos locais, que são imensos, ou seja, às vezes há na mesma rua, podem haver vários grupos. Em Paris há cerca de 5.000. São pessoas que se organizam, até 20 pessoas que fazem formação política e que fazem ação, desde porta a porta, ações de contacto, a distribuir panfletos, etc. E que vão mantendo uma base muito, muito mobilizada, com uma estrutura, em geral, não muito democrática, mas com uma direção altamente competente. Para mim tem sido muito interessante agora ver como é que a esquerda em todo lado não está mal, ou não está mal de igual forma. Em alguns sítios já conseguem antever esta coisa, conseguem mobilizar a descrença do Estado para construir outros projetos e, por exemplo, aqui é muito interessante quando há estas coisas de descontentamento popular, como as greves. As greves dos coletes amarelos também aqui foram apoiadas pelo partido da Le Pen, pela Frente Nacional, Ração Alemã Nacional, já não lembro do nome. E disputados com a esquerda, tal como os protestos do Mercosul também são apoiados pela extrema-direita. E em Portugal ainda não chegámos exatamente a esse ponto, embora o André Ventura, por greve geral, tenha tido uma posição muito cambaleante. Mas é muito interessante como eles conseguem remobilizar o descontentamento popular, enquanto a esquerda em Portugal está muito acantonada e, na verdade, muito distanciada desse descontentamento. Eu estava a ler, se calhar um bocado um parênteses, mas estava a ler um livro do Eduardo Louis, não sei se conheces, que é um. Sim, pois, do Folio. E ele tem um livro sobre a literatura e ele conta muitas histórias da família dele do norte de França, empobrecida, do pai, da mãe, dessa relação. E ele fala muito de escrever com o corpo e como na literatura isso já quase não faz parte da linguagem. A ideia do corpo é sempre preciso ter uma certa distância crítica, porque o corpo, falar só do corpo como uma coisa que é visceral e que é presente, é vista quase como uma coisa popular, ou seja, tem que haver uma certa erudição e uma certa não pornografia na descrição de alguns fenómenos ou na narrativa em geral. E ele contraria muito essa ideia e até denuncia um certo classismo, e para mim é um bocado interessante esta ideia. Está a pensar depois na esquerda portuguesa, não sinto essa coisa do corpo e de como se sentem as coisas no corpo das pessoas. E a literatura é difícil de explanar isso, não é? Por acaso estou a escrever agora um artigo sobre o corpo e poder e não é fácil.
Pá, eu não sei, quer dizer, nós já discutimos amplamente algumas das questões que nós pomos sobre a esquerda em Portugal e claramente que a falta de envolvimento popular e se calhar até uma falta de envolvimento daquilo que é a população atualmente e uma falta de. Uma das coisas que mais me ofende, assim, pessoalmente, é uma falta de desígnio de responder às ansiedades de quem mora cá. Não é? Olha-se para o povo com muito preconceito e pouco para as suas ansiedades como um mote também de luta e combate. Isso depois dificulta, obviamente, a penetração e de trabalhar junto. Depois, acho que com alguma curiosidade que eu vejo coisas que acontecem na França Submissa, que aconteceu no Derlink, ou acontecem com Mandami em Nova Iorque, tenho sempre aquele medo, que é medo efetivo, do mimetismo de algumas das coisas que os partidos da esquerda tentam trazer para cá, não é? Sabendo que isso não funciona assim. Porque tu não podes chegar a agarrar num desses exemplos e escolher um campo, isto é bom para nós, bora pôr aqui, não é? Porque não funciona assim, há várias variáveis que estão em movimento. Por exemplo, no Derlink houve o porta a porta, não é? Mas também houve, por exemplo, próprio corte, separação de Derlink no outro partido, que se tornou um partido assim de esquerda conservador, e o aparecimento de jovens lideranças no Derlink. No Dialink, disse sempre Dialink. Fez parte de uma variável, não é? A vinda através dos antigos fundadores também, mas os antigos fundadores apareceram a reboque também de haver jovens líderes de novas caras, etc. Sim, não, acho que é interessante olhar para estes exemplos, também não faço apologia para que se faça copy-paste, mas primeiro alguns. Acho que também serve um bocado de inspiração numa altura em que se banaliza em Portugal a ideia de que a esquerda não pode ter sucesso porque é contra o sistema. Ou seja, essa coisa, a narrativa autojustificativa de que como nós, os mídias estão contra nós, então nós não conseguimos falar. Então é um exemplo ver que em alguns sítios houve a capacidade de inventar mecanismos, em alguns não novos, ou seja, antigos. Por exemplo, há partidos nórdicos que fazem porta a porta desde os anos 90. Ou que têm outros mecanismos de contacto com a população, mas que conseguiram continuar a reinventar-se e a descobrir formas, ao invés de aceitar simplesmente uma derrota que depois aguarda para algum determinismo histórico. Eu acho que, por exemplo, a do Mandami tem muito disso. Eu conheci o gestor de campanha dele e uma das coisas que eles diziam no início, ou seja, nem havia a expectativa de ganhar, era do Zoran a dizer: eu quero tentar fazer o tipo de campanha que possa ser a incorporação daquilo que nós andamos há décadas a dizer que devia ser uma campanha de esquerda e que isso sirva de exemplo, mesmo que não significasse uma vitória. Que eu acho que é isso, que vem ver o povo, com muitas aspas sobre o que isso significa, de uma forma não preconceituosa, ou seja, entendendo a diversidade e pensando numa campanha ou numa forma de mobilização política que não tem medo da participação. E eu sinto que é isso que muitos partidos têm, e à esquerda também, têm medo da participação popular, ou por acharem que as pessoas são demasiado pouco inteligentes para, sei lá, para fazerem política, para pensar, ou por medo de perder controle, ou pelo que quer que seja. E eu vejo em todos esses exemplos, na verdade, foi necessário um aumento da participação das pessoas nas estruturas, e não nas estruturas na forma como elas existiam. Por exemplo, na campanha do Mandami era através das estruturas de voluntários que se iam reproduzindo e reproduzindo. Na França Submissa são os grupos locais que se vão reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo. Não numa estrutura pequena, fechada, de vai para a direção, vai para a conselhia, vai ser votado por não sei quê, mas de uma forma, de alguma forma também descomprometida, em que as pessoas podiam dar a sua parte, né? Mas de uma coisa quase como uma coisa leve. Em que não entro no partido, porque depois quero chegar ali, quero ser secretário-geral, quero ter o cargo, não sei o quê. Não, tenho 20 minutos todos os dias, ou 1 hora ou 2 horas, posso ir distribuir uma coisa e é isso. Quero ser militante de base. E eu sinto que há muito poucos espaços em que as pessoas podem só ser militantes de base. Bom, só um aponto aí em relação ao Mandami, ele não tinha as condições estruturais, que nós já falamos noutros casos, mas fez da campanha a criação do movimento. A campanha elaborou isso. Em relação ao que estás a dizer, estás farto de saber que eu estou cansado de dizer isso, não é? Tipo, não, a desculpa de que não há espaço mediático e que há uma alienação do capital sobre os possíveis eleitores é verdade,
não é? Mas é uma desculpa que não deixa de ter mérito noutros sítios, não é? E, portanto, que desculpa é esta? Eu estou a usar as desculpas do espaço do capital para não conseguir ultrapassar o capital. Estás a ver? É um bocado ridículo. E depois, se eu pensar no Estado espanhol em geral, na esquerda do Estado espanhol, como funciona, se eu pensar no ERC, na Catalunha, se eu pensar no Bilbo, no País Basco, se eu pensar na França Submissa, se eu pensar nos comunistas flamengos, se eu pensar no novo partido do Corbyn, se eu pensar no que os Greens estão a fazer em UK, o O único. partido do Corbyn, não sei se é um grande exemplo. Mas não interessa, mas estão pessoas a mexer, é isso que eu quero dizer, estás a ver? E, portanto, dizer simplesmente que os mídias não nos dão espaço nem atenção e que as pessoas estão alienadas pelo capital não é suficiente para justificar a derrocada que estamos a viver. É conversa, e a conversa preguiçosa de não querer fazer mais e melhor. O único país que tem algum paralelismo connosco a nível de certa anomia assim à esquerda é talvez a Itália, do ponto de vista parlamentar, mas do ponto de vista extra-parlamentar, não é? Do ponto de vista de mobilização social fora do Parlamento, é um circo, como tu viste, aliás, nas greves da Palestina, como este fim de semana, por exemplo, em Turim, por causa dos valores da Ascatasuna, que está a cidade sitiada. Portanto, essa desculpa para mim são desculpas de quem não se quer olhar para si próprio e ter uma crítica que permita organizar-se para se juntar às pessoas e conseguir mudar. Este foi o momento de TikTok. Pronto, eu queria ser um bocadinho mais otimista. Mas eu estou a ser otimista, estou a dar E o na caminho verdade também. falar destes bons exemplos e, por exemplo, a campanha do Mandami neste ponto de vista da organização, acho que tem coisas muito interessantes, não é? Ele começou com 0, qualquer coisa, um muçulmano socialista que fez 1 ano e meio de campanha, que fez campanha sobre o halalflation, fez campanhas sobre vários assuntos culturais e hoje, mesmo já sendo mayor, parece estar a tentar manter uma mobilização, que é o que muitas vezes não acontece. Ou seja, às vezes há estes momentos, eleição, e depois meio que acaba. E a ideia deles é manter este nível de movimento e vai ser muito interessante ver onde é que isso vai dar. E por um lado também acho que esse movimento é uma salvaguarda de não ser aquela coisa, elegemos esta pessoa, agora vamos esperar que ela não seja boa Sim, social-democrata. sim. Mas na verdade é Olha, uma forma de continuar a manter exigência sobre uma pessoa que foi coletivamente escolhida e eleita. e tens algum insight assim interessante sobre a conversa que tiveste com ele? De leitura sobre. Sim, deixa-me pensar, muitas coisas interessantes. Não só sobre essa coisa de como é que eles mobilizaram outros meios. Por exemplo, uma coisa muito interessante que eles falavam era que aliança é que era preciso para eleger o Mandami. E isto foi feito uma campanha principalmente por progressistas no início. E uma coisa que eles falavam, ele falou um bocado, foi muitas comunidades minoritárias são muito mais conservadoras do que os progressistas. Yeah, Então, o por isso, liberal New York branco. sim, ou seja, aquela pessoa que mas não disse aquela frase, então já é um social-democrata, pronto. E na verdade, muitas comunidades são muito mais conservadoras, são muito mais religiosas, e como é que eles conseguiram manter um equilíbrio que eu acho que é super difícil. Eles diziam, por exemplo, sobre algumas questões, Israel e Palestina, como é que eles conseguiram ao mesmo tempo ser, se calhar as pessoas terem o discurso mais avançado, foi a primeira vez que foi dita na sala oval que havia um genocídio em Gaza, foi pelo Mandami, quando se encontrou com Trump. Mas como é que eles conseguiam não fazer isso um ponto de alienação? Porque a análise deles era que há uma minoria muito preocupada com Israel, e há uma minoria muito pró-Israel, e há uma minoria muito pró-Palestina. E a maior parte das pessoas está no meio. Para a maior parte das pessoas não é uma preocupação top 10 de todo, mas uma coisa que eles diziam é que mas os políticos também não gostam de quando as pessoas lhes dizem para não acreditar no que elas estão a ver com os seus próprios olhos. Então há sempre uma certa desconfiança quando é tipo, estão milhões de crianças a morrer e alguém diz, não, isso é propaganda, isso é o Hamas, isso é não sei o quê. E eles estavam a tentar falar com todas essas pessoas que não faziam parte do universo de quem vai votar normalmente. Isso também é muito interessante, porque eles, por exemplo, cada vez como eles tinham essa narrativa, não é? De quem é que eles queriam, quem é que eles eram contra, que eram os bilionários, esses grandes doadores, sempre que alguém apostava milhões contra ele, ou doava dinheiro contra ele, isso acabava por ser, embora eles ficassem nervosos, uma coisa boa. Porque confirmava toda essa narrativa, pronto, estão a ver, até que era aquela coisa que o Zoran dizia,
vocês já gastaram mais a doar contra mim do que eu vos teria cobrado a impostos. Yeah, yeah. Sim, sim, sim. Ele até usa os números de investimento contra ele em comparação com o que custava as políticas que ele queria fazer, não é? Sim. Esse tipo de. Ok. Tem reações. Então, a tua reação nacional? A minha? Sim. A minha é assim só um apontamento, que é efetivar aquilo que nós sabemos, mas num programa da SIC, aquele de. Esqueci-me o nome dele, da última página do público. João Miguel Como é Tavares? que ele se chama? De Miguel Tavares. hum, Comparou o período de Sócrates, então, os anos de Sócrates como primeiro-ministro, aos anos 30, na Europa, século XX. E pronto, e isso para mim incorpora várias coisas. Incorpora nele próprio tudo tem havido nos percursos políticos destes anos, com as questões do observador, deste tipo de coisa, né? Incorpora isso, tentar nos convencer de coisas desse género, não é? De comparação com o surgimento do nazismo com o governo de Sócrates. E pronto, e também lembrar que ele é mal agradecido, porque ele fez carreira montado nisso. Pronto, só lembrar isso. Minha reação internacional é ao iShowSpeed, que é um streamer norte-americano terminou agora uma tour em África e ele na verdade faz uma coisa, o streaming tinha aquela coisa quase sedentária, aquela imagem da pessoa que está a jogar e que está a falar sobre outra coisa qualquer, mas na verdade o streaming dele é uma coisa super ativa, dele em imensas atividades, a fazer skydiving, a fazer danças, a fazer lutas, a ir a uma massagista, a uma coisa de massagens. E ele fez já tinha ficado muito conhecido na tour à China e fez agora uma tour por vários países africanos e depois é muito interessante a reação dele no final e a reação de muitas pessoas que não tinham uma imagem, têm aquela imagem da África, quase uma pessoa que vai fazer um anúncio da Unicef e não, na verdade, há diversidade muito vibrante do que a África é e em vários sítios. Então é muito interessante, depois há vídeos dele a chorar, a dizer que se reconectou com a parte dele que não conhecia. E Não também é muito contaste a interessante. parte que ele é negro, não é? Sim, ele é negro. Ele é afro-americano, o pai dele é um imigrante africano. Então, para ele e também para muitas pessoas que o acompanharam e que depois ficaram com vontade de conhecer a África que ele mostrou e que ele visitou, e não a África dos anúncios da ONU ou de outras agências de apoio humanitário, e que na verdade ficaram interessadas, e eu acho que foi uma homenagem muito bonita. Ok, mas pronto, antes de tudo, o Speed, na verdade, é um influencer também, não é? Pronto, eu não sou assim grande fã, percebo o que estás a dizer a nível de diferença do conteúdo, ele faz muitas coisas à volta do futebol, também tens que dizer isso, não é? Portanto, o motivo é sempre futebolístico. Ahm, Pá, eu por acaso vi, ele teve na Cannes, já falámos aqui sobre a Cannes também, Uhum. né? Ele teve na Cannes, e mas eu vi ele ser apupado num sítio que foi, ele foi visitar o MC Alger. O MC Alger é, pá, é um clube muito importante, porque é o clube argelino dos argelinos que teimou em existir no tempo do colonialismo francês, que era proibido haver, portanto, eles arranjavam estratégias para existir. Pronto, ele foi visitar o campo de futebol do MC Alger e ele não estava a perceber, estava a ser apupado pelos. E não percebia porquê, mas era claramente uma reação de contra uma certa sociedade de espetáculo, né? Porque ele também vive disso, né? Porque também é essa questão. Então era o pessoal também a repudiar ele estar a usar ali o clube como forma Hum. de, de promoção. Isso. E bem, não tenho grande reação, queria só dizer que fui ver o 2 mais 2 igual a 5 a semana passada e até fui. Tanto o mesmo realizador do Anotio Negro, não é? Do Rolpec. E fui ver e fui apresentar e até voltei a ler. Bem, para já dizer que foi importante porque ele recalibra o Orwell outra vez no sentido do Orwell, porque nós tivemos que ultimamente o Orwell ter sido usado em 84 quase como um livro icónico dos liberais, não é? E ele Out of the foi, e os livros dele foram promovidos pela CIA. Pronto, mas out of the context, um bocado, portanto, este filme acaba por reposicionar um certo sentido da escrita do Orwell sob o contexto atual. Não é numa cidade em que não interessa, há corpos que não existem para nós, que podemos matar à vontade, onde as palavras de ordem do próprio 84, né, ignorância igual à liberdade, são hoje muito abraçadas enquanto espaço de mainstream, não é? E pronto, até me obrigou a ir ler, e nós falamos muito sobre isso,
Road to Wigan Pier, que é um livro sobre a classe média, também interessante, já não li esse livro há muitos anos, fui ver. Mas pronto, é um documentário interessante, está aí a rodar, quem possa que consiga ver, que é um retrato cru sobre as últimas décadas e fala muito bem sobre o pós-verdade, não é? Tem muitos exemplos desse género. E depois vai-me parar um bocado, que falaste um bocado do corpo, mas há não existência, não é? O pessoal da Birmania dizer, não, os Rohingya não existem, isso não é uma etnia, não é? E uma coisa acontece na Palestina, como se consegue, a partir de um certo grau de comunicação, porque o documentário é todo feito com essas imagens do que se passa no nosso sistema, mas com escritos do Orwell, maioritariamente 84 por cima, não é? Então faz-se um encaixe muito cru sobre o que está a acontecer nas nossas sociedades. Claro que ele no fim dá assim um certo espectro de esperança, em que eu não estou nada aí. Acho simplesmente que por enquanto precisamos é de exercícios crus sobre o que está a passar. Uhum. E pronto, Sim, é uma é coisa isso. interessante o Eduardo Louis neste livro que eu estava a dizer. Ele fala um bocado sobre a literatura como um mecanismo que obriga a olhar. E na verdade, esta coisa, a mesma coisa das alterações climáticas, ou seja, que nós temos mecanismos que nos impedem de ver. Ou que Yeah. nos, por exemplo, sei lá, a coisa dos sem-abrigos. Nós tentamos sempre não ver, ou não olhar, ou ter essa coisa. E é interessante a expressão criativa também como uma coisa que obriga a ver. Sim.